Queridos irmãos, bom dia mais uma vez a todos vocês. É um prazer cumprimentá-los e estar aqui mais perto de vocês nessa sequência de reflexões de Apocalipse 12, 13 e 14. Nós já iniciamos na segunda-feira com Apocalipse capítulo número 12 e agora nós vamos refletir um pouco sobre Apocalipse capítulo número 13. Por isso eu gostaria de convidá-lo a, nesse momento, pegar a sua Bíblia e visitarmos esse capítulo, tá bom? Capítulo número 13 do livro do Apocalipse. As mensagens que são apresentadas aqui procuram ah, refletir o conceito, a interpretação que nós temos como adventistas do que significam esses capítulos e a relevância deles para os nossos dias. Então, por favor, abra sua Bíblia no capítulo de número 13 do livro do Apocalipse, e vamos então para o versículo de número 1, que diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. É interessante nós percebemos aqui uma diferença que existe entre a visão, o início da visão do capítulo número 12, com o início da visão do capítulo de número 13. Primeiro, no capítulo número 12, a visão é da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, mas essa visão ele tem do céu e aponta para a mulher, que mulher na Bíblia é a igreja. Agora, quando João olha ou tem essa visão do capítulo número 13, ele tem a visão de uma besta. E aqui nós sabemos que besta é reino, nação, dentro de profecia. Então, pense aqui em algo muito interessante. Capítulo 12 começa, eu tive uma visão do céu. E no céu eu vejo a mulher. Assim poderia descrever João. E agora ele olha para a terra e vê emergir do mar, ele vê emergir do mar uma instituição. Ok? Então, é muito importante nós percebermos essa introdução. Então, Apocalipse capítulo número 13 tem algumas coisas importantes para nos dizer. E nós vamos agora descobrir esse capítulo que tem uma essência muito interessante. E seria o que, pastor? O que a gente poderia tratar assim de forma muito direta dentro de Apocalipse 13? A liberdade religiosa. E por falar em liberdade religiosa, aqui nós vamos encontrar duas bestas. Aqui nós vamos encontrar o surgimento da nação norte-americana. Aqui nós vamos encontrar a busca por liberdade religiosa de um grupo de pessoas que sai da Inglaterra em direção aos Estados Unidos da América. E por falar nisso, vamos agora para a compreensão desse tema. Logo depois da Reforma Protestante, os cristãos sofriam ou sofreram perseguição, especialmente na Inglaterra, mas isso se espalhou, claro, por toda a Europa. Aqui eu tenho um documento, esse documento é datado de 1676, e nesse documento era, foi referente a Edimburgo, né, em que as pessoas foram proibidas, né, de na sua própria terra realizar cultos, ou privados ou públicos, sobre o pretexto de adoração religiosa e em suas casas ou nas terras pertencentes a eles, certificando essas pessoas que, se transgredirem essa lei, essa regra de 1676, o proprietário ele poderia sofrer algumas consequências. Entre essas consequências, eles seriam multados na soma de 50 libras esterlinas, tantas vezes quantas ocorrer a infração. De quê? De simplesmente de adorar ao Senhor, de realização de culto. Estou falando de Inglaterra, estou falando de Reino Unido, estou falando de Europa. É muito importante dizer isso. Por que era assim? Porque naquela época o Estado e a igreja eram uma coisa só. E aqui eu vou apresentar algumas citações. Por exemplo,
Essa citação aqui é do Papa Paulo V, e ele afirmou: a autoridade do Papa está acima de todos os poderes terrenos nas coisas espirituais. Ou seja, ninguém pode ter um papel mais relevante, mais definitivo sobre o que significa culto, adoração e coisas espirituais, a não ser do Papa. E agora eu vou colocar um outro pensamento, que é do rei Jaime I, o rei da Inglaterra, que ele disse: farei com que se conformem, se referindo aos cristãos que queriam optar por outra escolha religiosa. Ele diz: farei com que se conformem, ou então os expulsarei do país, ou farei coisa pior. O que então que os peregrinos fazem? Arrumam suas malas. Eles vão para a Holanda, depois retornam para a Inglaterra, e ali por volta do ano de 1621, é claro que muitos ficaram nessa situação ainda de perseguição, mas o registro de 1921 é quando o Mayflower II sai da costa inglesa e vai então para um novo mundo. São aproximadamente 8 semanas de navegação. Você vai ter dentro desse barco aproximadamente 200 pessoas. Eu estive recentemente em Boston e tive o prazer de visitar a réplica do Mayflower 2 e vi que é um espaço extremamente pequeno para tanta gente, mas eles saíram, viajaram nesse período longo, desafiador, de tormentas, de desconforto, simplesmente para procurar a sua liberdade de adoração a Deus. Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 295, foi o desejo de liberdade de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a suportar as agruras e riscos das selvas e lançar com a bênção de Deus nas praias da América do Norte o fundamento de uma poderosa nação. Então, isso quer dizer que essa viagem do Mayflower em 1621 foi uma direção de Deus, foi apontado por Deus para que eles fundassem uma nação que teria 2 chifres, de acordo com Apocalipse, capítulo número 13, e versículo de número 11, que seria os 2 poderes, republicano e democrata. E aqui nós vamos encontrar algo bem interessante. Essa viagem, que começa em Plymouth, que era uma cidade inglesa, vai para Plymouth, uma cidade americana, ou seja, eles pegam o mesmo nome da cidade na Inglaterra e colocam também no lugar onde eles vão repousar. Na Estátua da Liberdade, no pé da Estátua da Liberdade, Emma Lazarus escreveu um poema que resume essa história de busca de liberdade norte-americana. Venham a mim os exaustos, os pobres, as massas amontoadas, ansiosas por respirar a liberdade. Então, a natureza, a origem dessa nação, ela não nasce como uma nação empreendedora, ela não nasce como uma nação de guerra, ela nasce como uma nação de braços abertos para receber as pessoas que procuram liberdade. Eles chegam, então, como eu já falei, em 1621, existe inclusive uma pedra enorme perto do local onde eles chegaram, e nessa pedra está talhada a data em que eles chegaram. É algo incrível que essa pedra ainda está preservada nesse local. Eles procuravam liberdade, eles procuravam um país sem rei e uma igreja sem papa. E um dos grandes defensores dessa liberdade religiosa foi Roger Williams. E ele disse: todo homem tem a liberdade para adorar a Deus segundo os seus próprios ditames de sua própria consciência. Bem, por que Roger Williams ele é tão importante? Porque algum tempo depois aconteceu de dentro da colônia
eles tomarem a seguinte decisão. Que decisão foi essa? De que não poderia existir nenhuma outra religião a não ser a religião protestante, evangélica. Mas espera aí, se eles estavam procurando liberdade religiosa e queriam, desejavam que o Estado que eles estavam formando tivesse apenas uma religião, isso quer dizer que o oprimido na Europa se tornou opressor no Novo Mundo. Por quê? Porque não admitia nenhuma outra expressão religiosa a não ser o protestantismo. Roger Williams, esse senhor que você viu agora o seu pensamento, ele se levantou e protestou. Não, meus irmãos, nós estamos errados. As pessoas têm o direito de aqui adorar quem eles quiserem ou não adorarem absolutamente nada. E isso foi o que nos trouxe aqui. Você sabe o que aconteceu com Roger Williams? Ele foi expulso da colônia. Você entendeu que não pode existir um Estado religioso? Você entendeu que todas as vezes que um Estado se torna religioso, ele se torna perseguidor? Então, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Nós podemos ter, como cristãos, algumas coisas que a direita pode nos atrair. Família, empreendimento e tudo mais. Mas não se iluda. Não existe nenhum Estado cristão que não persiga, ainda que seja evangélico. Não existe. Todas as vezes que a igreja se misturou com o Estado, a igreja perdeu. Todas as vezes. Então, isso quer dizer que nós estamos próximos das eleições e as pessoas ficam perguntando esquerda, direita, e constroem argumentos, muitas vezes, em nome da religião. Não misture as coisas. Não misture as coisas. Vai para a esquerda e diz, não, nós cuidamos do meio ambiente, não, nós olhamos para os pobres, aí porque Jesus fez isso, aí depois vai para a direita, não, porque nós defendemos a pátria, a família e tudo mais, porque está na Bíblia e tudo mais. Que Deus nos dê discernimento e sabedoria, porque fora disso nós podemos esperar do Estado aquilo que o Estado não pode dar. Então, Roger Williams, ele foge, e Roger Williams, ele é cuidado por índios para proteger sua vida. E Ellen G. White diz no livro O Grande Conflito que ele viveu por alguns meses em um tronco de uma árvore para proteger sua vida dos seus próprios amigos que um dia vieram com ele para fundar uma nova nação. É interessante nós percebermos aqui algo que nos chama muito a atenção. Veja o que diz Ellen G. White. A união da igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva, em realidade, senão a igreja mais perto do mundo. Você que é adventista do sétimo dia, se sinta feliz, se sinta grato a Deus, que nós não temos candidatos e nós não temos bancadas. O nosso objetivo dentro da existência dessa igreja é exaltar o nosso dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. É para Ele que nós colocamos nossas energias. É nele que nós colocamos nossa força. Nós não entramos em redes sociais para ficar brigando com ninguém. Nós entramos nas redes sociais para pregar o Evangelho. Nós não estamos aqui para fazer uma tensão política. Nós estamos aqui para compreender o que existe um grande conflito e que nós queremos que pessoas da direita e da esquerda sejam salvas em nome de Jesus Cristo. Nossa causa não é ideológica e nossa causa não é política. Nossa causa, ela é a causa do Evangelho eterno, que prega para todas as pessoas em seus diferentes níveis, em suas diferentes experiências de vida, em suas diferentes ideologias, que existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que move a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Olhando para essa realidade, nós percebemos que o adventista em si, o que ele defende? Defende que não importa se a pessoa ela tem uma religião de matriz africana, ela precisa ser respeitada. Não importa se as pessoas elas são católicas, espíritas, não importa se essa pessoa ela é hinduísta, nós defendemos a liberdade de religião, a liberdade de expressar o que você pensa, do que você deseja, do que você sonha,
uma das características mais marcantes do Adventismo é que nós cremos que as pessoas têm o direito de adorar como e onde elas quiserem. Há pouco tempo atrás, com a escolha do Papa, e essa escolha foi de um Papa norte-americano, as pessoas passaram então a especular Apocalipse 13. E no G1 apareceu uma matéria dizendo o seguinte: Apocalipse 13 da Bíblia viraliza como profecia após a nomeação de Papa americano. E um pastor disse: sabe o que é isso? Essa questão de falar de Apocalipse 13 e falar do papado são invencionices. E ele diz: toda teoria da conspiração conecta uma narrativa de forma aparentemente óbvia, uma imagem completamente sem sentido. É assim que as teorias da conspiração funcionam. Então, pega o nome Leão, o número 13, o Papa, e aí começam as invencionices, que para mim são muito perversas, perigosas e alienadoras. Eu pergunto, será? Será que existe alguma conexão de Apocalipse 13 com o papado? Será que existe alguns elementos que são descobertos, revelados, que podem ser pontuados se referindo ao papado? Vamos lá então. Em Apocalipse 13 encontramos duas bestas. A primeira sai do mar, a segunda sai da terra. A primeira com várias cabeças e vários chifres. A segunda apenas com uma cabeça e dois chifres. O que é que nós podemos entender sobre a primeira besta? Aqui vem um resumo. Primeiro, recebe seu poder de Roma pagã. Perdão, em primeiro lugar, recebe seu poder de Roma pagã. Segundo, é um poder com influência sobre o mundo todo. Apocalipse 13, 3 e 4. Terceiro, é um poder blasfêmico. Quarto, reina por 42 meses. Quinto, tem o número 666 e indica imperfeição de origem humana, o que está ligado à segunda besta. Bem, nós sabemos que não existe nenhum poder religioso que tenha recebido de Roma o poder de autoridade de natureza civil a não ser o papado. Nós sabemos que não existe nenhum poder religioso no mundo que tenha uma influência nos quatro cantos da terra maior do que o papado. Nós sabemos que nenhum poder perseguiu tanto a igreja quanto o papado. Então, entendemos e compreendemos que o papado se encaixa perfeitamente nessa descrição. O segundo animal, que aparece em Apocalipse 13, versículo número 11 em diante, aponta para o surgimento agora de uma nação. Essa nação surge em uma época específica, justamente quase no período em que essa ferida mortal alcança essa primeira besta. Segundo, surge em uma área não populosa. Terceiro, é descrito como a nação, porque você vai ver que viu uma besta emergir da terra e possuía dois chifres. É descrita também como uma nação democrata, é um poder com influência mundial e é descrita como uma nação autoritária, porque faz, primeiro, porque fala, aparece como cordeiro e fala como dragão. Quando a nação norte-americana ela foi fundada, ela foi caracterizada, de acordo com a Declaração da Independência Americana, como uma nação livre, de povos que procuravam a sua liberdade. Todos os homens foram criados iguais e receberam do Criador certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca de felicidade. Mas nós sabemos que o poder católico se unirá ao poder norte-americano, ou seja, a primeira besta se une à segunda besta e passam, então, por meio das suas leis, dos seus decretos, a falar de uma forma autoritária. Na primeira emenda norte-americana, diz o seguinte: o Congresso não fará qualquer lei com respeito ao estabelecimento de religiões, ou proibindo o livre exercício das religiões. Por quê? Porque se ele faz isso, ele nega a sua própria origem. Se a nação americana, através da sua Constituição, ela tem uma postura diferente da sua história, ela nega a sua história, ela nega as suas próprias raízes. Mas é interessante nós percebermos o seguinte, que Lee Bollinger,
um especialista sobre liberdade de expressão, um jornalista norte-americano, ele disse que Trump atropela a primeira emenda norte-americana. Por quê? Porque jornais, canais de televisão, blogs, jornalistas de diferentes vertentes, quando criticam o presidente, ele automaticamente é perseguido. É chamado de mentiroso. Por quê? Porque não se aceita o contraponto. Ou seja, quando você tem uma postura em um país em que a pessoa pode dizer o que ela quiser, a cultura norte-americana não é uma cultura brasileira. Não importa quem você pode falar o que for de qualquer pessoa. Você pode escrever sobre isso. O que você pensa, claro que as pessoas assumem as consequências daquilo que elas falam, mas elas têm liberdade de se expressar. E quando as pessoas perdem essa liberdade de se expressar em uma nação que foi conhecida por isso, então isso quer dizer que a própria identidade da nação ela está completamente comprometida. Bem, nos anos passados, ali na década de 80, Ronald Reagan e o Papa João Paulo II, eles compartilhavam uma visão que iam além da política. Muitas vezes você percebe que Trump diz, não, mas eu acho que em nome de Deus. Mas no passado, Ronald Reagan disse em entrevista à revista Time sobre a Santa Aliança que estava acontecendo entre os Estados Unidos, que até então não tinha embaixada, ou era há poucos anos tinham colocado uma embaixada no Vaticano. Ele disse o seguinte, aliás, o artigo aponta o seguinte, que eles acreditavam ter sido chamados por Deus para derrotar o comunismo. O grande conflito diz o seguinte, página 433. Disso resultou o papado, ou seja, como nasce o papado? Uma igreja que dependia do poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins. Agora, como é que surge a imagem da besta? Ela continua, é o mesmo princípio. A imagem representa a forma de protestantismo apostatado que se desenvolvera quando as igrejas protestantes, ou que se desenvolverá, essa é a palavra correta, quando os protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Ou seja, a história ela vai se repetir. Assim como se repetiu na origem do papado, ela também se repete na origem da imagem da besta. Ambos, protestantes e católicos, têm algo em comum: a busca do poder do Estado para promover as suas ideologias. Na revista Liberty, de maio de 1980, na página número 4, alguém escreveu, é uma revista cristã, evangélica, norte-americana. Se nós cristãos nos unirmos, poderemos fazer qualquer coisa, poderemos passar qualquer lei ou emenda, e é exatamente isso que pretendemos fazer. Por isso que muitas igrejas evangélicas americanas possuem bancadas, possuem candidatos com a intenção de passar algumas leis que favoreçam as suas próprias crenças. No livro Eventos Finais, página 126, Ellen G. White diz: muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, agora nós estamos olhando para o futuro, para o que vai acontecer, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Isso é muito forte. Ou seja, o movimento que existe para o futuro é uma negação da história norte-americana. John Packer, ele escreveu um livro que trata um pouco sobre esse assunto. E ele diz que as crenças protestantes em comuns de diferentes igrejas podem unificar para que as pessoas descubram algo em comum que automaticamente possa, lá na frente, fazer com que políticos evangélicos surjam e automaticamente possam votar naquilo que são as suas próprias pretensões. Ensinamentos carismáticos protestantes e católicos sobre a vida cristã são, para todos os efeitos e propósitos, idênticos. Isso não é significativo para o futuro do cristianismo? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Nós
protestantes temos muitas coisas em comuns com os católicos, e isso é muito positivo do ponto de vista do nosso futuro. Bem, Lutero não dizia isso. Calvino não diria isso. Zwinglio não dizia isso, porque existem diferenças muito grandes. Bem, e quando a gente pensa sobre essa realidade, daquilo que pode acontecer no futuro, pode existir uma tendência dentro do adventismo de exclusivistas, de exclusivismo, de pessoas que estão, nós temos a verdade e às vezes somos mal interpretados. Mas é muito importante entendermos que em todas as igrejas Deus tem pessoas que amam fazer a sua vontade, que querem caminhar com Jesus Cristo, que se preparam para o reencontro. Tem muitas pessoas de diferentes igrejas que pensam diferente, dos adventistas, mas são genuínos cristãos. E Ellen White diz assim: ninguém recebeu até agora o sinal da besta, mas ainda não chegou o tempo da prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Mas ela diz: mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será então traçada, colocado um risco com clareza, a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Bem, amigos, nós vamos então agora para o final. E a pergunta que nós fazemos é: em que nos apegamos? Quando você olha para a escatologia adventista, nós não vemos assim um cenário muito confortável. Nós não vemos um cenário assim muito tranquilo, como disse o pastor Wagner, né? Nós vamos estar no bar, mas com uma tempestade lá fora enorme, com ventos, raios e trovões, mas a gente vai estar seguro que o nosso comandante é Jesus Cristo. A história vai se repetir. Estado e igreja vão se unir novamente. E através das suas leis e dos seus decretos, existirão as perseguições de quem se mantém fiel à palavra de Deus, de quem quer fazer de Deus o centro da sua vida, de quem quer obedecer os mandamentos do Senhor. E aqui é importante nós dizermos o seguinte: em que então nós, adventistas do sétimo dia, nos mantemos seguros? Em três coisas. Número um, a autoridade da palavra de Deus. Custe o que custar em sua vida, se mantenha fiel àquilo que assim diz o Senhor. Os homens podem mudar as leis através dos seus decretos, através de sua constituição, mas Deus não muda aquilo que está escrito. Portanto, seja fiel à autoridade da palavra de Deus. Em segundo lugar, seja fiel à lealdade a Cristo. Você não é só leal a uma igreja, a uma instituição, você é, acima de tudo, leal à pessoa de Jesus Cristo. E a terceira coisa, não se esqueça dos mandamentos do Senhor. Nos mandamentos nós encontramos a cerca que nos protege, mas também o espelho que reflete a vontade e o caráter de Deus. Eu concluo com algo bem interessante. Alguém perguntou ao pastor Mark Phelan, com seus quase 80 anos de idade, e sua incansável disposição em fazer mais e mais e mais e mais pelo Evangelho. Ele perguntou, alguém perguntou ao pastor Mark Phelan, existe alguma coisa mais importante do que a união com o Estado? E o pastor Mark Phelan respondeu, há algo mais poderoso do que a união entre a igreja e o Estado, Jesus Cristo. A coisa mais importante que nós temos como adventistas do sétimo dia é a nossa união com Jesus Cristo. E quando você está unido a Jesus Cristo, você está unido ao pensamento de Jesus Cristo, à vontade de Jesus Cristo, aos desejos de Jesus Cristo que estão expressos em sua palavra. Nós somos adventistas do sétimo dia porque cremos na absoluta revelação da palavra de Deus, na vontade de Deus expressa no que está escrito. Os dias que estão
à nossa frente não são dias fáceis, são dias difíceis. São dias que vai exigir de nós muito mais lágrimas, suor e sangue de muitos. Muitas coisas irão acontecer que os poderes do céu e da terra serão abalados. O pior da história ainda vai acontecer. Os dias que antecederão a volta de Cristo serão os dias mais escuros da nossa vida. Os dias que antecederão a volta de Cristo serão os dias mais estreitos da nossa vida. Serão os dias mais pesados. Nós vamos estar mergulhados em profunda confusão de coisas que parecem ser verdade, mas não são. Parecem ser bênção, mas não são bênção. E nós precisamos ter uma distinção muito clara do que é quase certo daquilo que é certo. E unicamente se a palavra de Deus estiver na nossa mente é que nós estaremos seguros. Unicamente se nós tivermos uma experiência genuína, profunda e sincera com a pessoa de Jesus Cristo, é que nós vamos estar seguros. Não se esqueça de que os dois pilares que manterão essa igreja de pé nas maiores provações, quando o mundo for sacudido, quando a igreja for sacudida, os dois pilares que manterão essa igreja de pé serão a palavra de Deus, a pessoa do Espírito Santo, e sem essas duas estruturas, essas duas colunas em nossa vida, nós não vamos estar seguros. Por isso é que essa experiência de preparo não pode ser futura, tem que ser presente. Mas a pergunta que fica é, pastor, e como eu devo tratar as pessoas que pensam diferente de mim? Eu devo ficar brigando, discutindo, debatendo? Como? Eu concluo com uma experiência. Eu fui a Boston e um dia de sábado eu saí para conhecer a casa de Joseph Bates, a 2 horas de Boston. A casa de Joseph Bates, um dos nossos pioneiros. E quando eu fui conhecer a casa de Bates, a pessoa que estava apresentando para nós a casa dele disse, pastor, olhe aquela charrete. Olha aquela charrete. E aquela charrete era uma charrete simples. E naquela charrete, a pessoa disse, aquela charrete era a charrete do Joseph Bates e da sua esposa. Quando Joseph Bates se tornou adventista, a esposa dele não se tornou adventista. A esposa de Bates continuou ainda evangélica. E você sabe o que Bates fazia aos domingos? Aliás, aos sábados, ele ia para a igreja adventista. E aos domingos, ele levava a esposa para a igreja protestante, igreja evangélica. E ele fez isso por 4 anos. Todos os domingos, ele levava a esposa e trazia. Esperava a esposa terminar o seu culto e trazia a esposa para casa. 4 anos. Depois de 4 anos de diálogo, de oração, a esposa de Bates se tornou adventista do 7º dia. Eu não sei se hoje eu estou falando para alguém que o marido da Assembleia é católico, ou até mesmo pertence a uma outra religião, nem cristão é. Ame e tenha paciência. Não faça da sua casa um campo de batalha de crenças. Faça da sua casa um campo de batalha de intercessão e de testemunho. Faça da sua casa não um lugar de intolerância religiosa. Se as pessoas são católicas, ame os católicos da sua casa. Se as pessoas são batistas, testemunhas de Jeová, ame as pessoas que são assim na sua casa. Respeite essas pessoas e dê o seu testemunho cristão. Lembre-se que não é somente você que está trabalhando em sua casa. Deus também está trabalhando. Nós somos tolerantes como igreja, porque somos tolerantes dentro da nossa própria casa. Defenda a liberdade religiosa,
vivendo mais perto de Cristo. Há muitos casos na Bíblia em que Jesus recebeu pessoas de diferentes religiões, de diferentes nacionalidades, e o que ele fez foi abraçar e dizer que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós, adventistas, somos pessoas equilibradas e, ao mesmo tempo, sábias, que respeitam a fé das outras pessoas e que testemunham quem é Jesus Cristo para nós. Você crê nisso? É seu desejo nesse dia de quarta-feira dizer: Deus, me dê paciência, me dê equilíbrio, me dê tolerância, porque é assim que eu quero viver. Levante sua mão se você crê nisso. Amém, 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 amém. Deixe seu testemunho nas mãos daquele que sabe dirigir todas as coisas como ele deseja. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por tua incomparável presença em nossa vida, por tua paz que excede todo o nosso entendimento. Obrigado por descobrir a história dessa nação, mas obrigado por nos levar a descobrir a história do teu povo naquele país. Ó Deus, os dias estão se aproximando, a escuridão vai se tornar mais densa, mas esteja conosco no nosso bar. Em meio às tempestades e lutas dessa vida, nos ajuda a reconhecer a tua presença acolhedora. Nos dê, ó Deus, paciência, tolerância, equilíbrio e nos ajuda a ver que por meio de nós o Senhor faz os seus milagres. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Amo vocês. Deus abençoe vocês e que vocês tenham um lindo dia de hoje na presença de Cristo, por meio da pessoa maravilhosa do Espírito Santo.